10 de novembro de 2022. Boa noite, gente. Gente, escutem na verdade é um vídeo, tá? Eu vou colocar só a voz do Alan Frutuoso, canal Vista Pátria. Depois vocês entrem lá no canal dele e deixem o like, tá bom? Para ajudar o canal. Canal Vista Pátria. Brasília, 10 de 11 de 2022. Com a finalidade de evitar distorções de conteúdo do relatório enviado ontem, 9 de 11, ao Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério da Defesa esclarece que o acurado trabalho da equipe de técnicos militares na fiscalização do sistema eletrônico de votação, embora não tenha apontado, também não exclui a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e prestem muita atenção para esse ponto aqui, e no processo eleitoral de 2022. Ademais, o relatório indicou importantes aspectos que demandam esclarecimentos. Entre eles, houve possível risco à segurança na geração dos programas da urna eletrônica devido à ocorrência de acesso dos computadores à rede do TSE durante a compilação do código-fonte. Isso aqui é fundamental, prestem atenção. Houve um risco no momento da geração dos programas da urna eletrônica, a ocorrência de acesso a computadores, acesso à rede do Tribunal Superior Eleitoral, a intranet do Tribunal Superior Eleitoral. Isso na hora da compilação dos códigos-fontes. Isso foi mostrado ontem no relatório, mas tem gente aí querendo te desestimular, dizendo que o relatório foi nada. Outro ponto desse relatório oficial que está no site do Ministério da Defesa. Os testes de funcionalidade das urnas, testes de integridade e projeto piloto com biometria, da forma como foram realizados, não foram suficientes para afastar a possibilidade da influência de um eventual código malicioso, capaz de alterar o funcionamento do sistema de votação. E houve restrições ao acesso adequado dos técnicos ao código-fonte e às bibliotecas de softwares desenvolvidas por terceiros, inviabilizando o completo entendimento da execução do código, que abrange mais de 17 milhões de linhas de programação. Em consequência dessas constatações e de outros óbices elencados no relatório, não é possível assegurar que os programas que foram executados nas urnas eletrônicas estão livres de inserções maliciosas que alterem o seu funcionamento. Isso é muito grave, são as Forças Armadas falando isso agora, para vocês aqui. Compartilhem esse vídeo. Por isso, o Ministério da Defesa solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral, com urgência, a realização de uma investigação técnica sobre o ocorrido na compilação do código-fonte. Esse é o ponto fundamental. Momento da compilação do código-fonte, e foi detectado nesse momento da geração do programa a conexão com a rede do TSE. Esse é o ponto principal que as pessoas têm que observar agora. Por isso o Ministério da Defesa solicitou aí, né, que criasse para esses fins uma comissão específica de técnicos renomados da sociedade de técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. Por fim, o Ministério da Defesa reafirma um compromisso permanente da parte das Forças Armadas com o povo brasileiro, a democracia, a liberdade, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Gente, mais contundente que isso, impossível. Gente, nós sabemos que houve todo um trabalho dos ministros do TSE para que não fosse aprovado o voto impresso. O Barroso foi lá no Congresso conversar com a comissão que iria colocar a PEC do voto impresso em votação na Câmara, e depois da conversa dele, a composição da Câmara, dessa comissão, foi alterada. A Câmara aprovou, só que não atingiu o número, o quórum necessário, né? Não atingiu o número de parlamentares necessário, né? Porque tinha que ter uma quantidade X de parlamentares, né? Votando a favor. Aí não conseguiu o número.
E ele ainda disse mais, que a eleição não se vence, se toma. O cara que era presidente do TSE na época, né? E nós sabemos que o voto impresso foi aprovado lá atrás. E deram um jeito de... Foi aprovado o voto impresso no Congresso. E deram um jeito de sumir com o voto impresso, né? Não foi? Parece que a guerrilheira não disse que ia economizar, que ia gastar muito dinheiro. Teve um negócio desse aí. Depois ia gastar muito dinheiro com a compra de urnas, de impressoras, o equipamento necessário, né, para imprimir o voto, para fazer a conferência. E ainda mais depois a Raquel Dodge deu um parecer dizendo que não podia ter voto impresso porque o voto era secreto. Sim, o voto é secreto, mas o escrutínio é público, né? E a administração pública tem que cumprir os princípios que regem o artigo 37 da Constituição. É o princípio da publicidade. Tem que haver transparência. Então, o voto impresso foi aprovado lá atrás, deram um jeito, a esquerda deu um jeito de dar fim no voto impresso, e durante esses anos, esses 2 últimos anos, né, em especial o ano de 2021 e 2022, né? A briga, o povo queria o voto impresso, queria a transparência, as mídias digitais cansaram de falar, né? De expor a necessidade do voto impresso, porque senão ia ficar só a urna do botão, inauditável, né? Inauditável, assim, sem transparência, né? Sem como conferir, né? A quantidade de votos. E o TSE deu um jeito de passar a perna no povo. Passaram a perna. E agora estão dizendo que quem tiver dúvida sobre as eleições, que judicialize. Não. As eleições foram... essas eleições, elas não são legítimas. Feito com um processo eleitoral ilegítimo, com ministros parciais, portanto, sem legitimidade para a condução do processo eleitoral. Gente, e eu vou um pouquinho mais longe. E a gente viu a parcialidade deles, a perseguição ao nosso presidente, né? A censura aos jornalistas que estavam querendo o voto impresso, a transparência nas eleições, né? Que falavam que o candidato que foi descondenado por eles, o descondenado, falavam a real situação jurídica dele, que ele não era inocente, que ele era um descondenado, do absurdo das decisões do Supremo Tribunal Federal. Esses jornalistas falavam, né? Nós vimos aí a censura, a Jovem Pan, a demissão do Augusto Nunes, do Fiuza, né? Caio Coppola, todo esse pessoal era contra a participação do descondenado no processo eleitoral. E não foi só ele, não. Muitos outros, né? E a população indignada. Então, o que eles fizeram? Eles trancaram, eles censuraram os jornalistas. Estão censurando as mídias sociais para abafar o absurdo. É isso que eles estão fazendo. Então, eu vou um pouquinho mais longe. Eu vou retroagir um pouquinho mais. A descondenação, a decisão do ministro Fachin, do STF, que descondenaram o Lula, é nula. É nula porque foi tomada por ministros militantes, parciais,
com um objetivo de implantação do comunismo no Brasil, de colocar o descondenado na presidência da República, na marra. Tanto é que não deram transparência ao processo eleitoral, porque os ministros do STF são os mesmos ministros do TSE, né? Que foram, dois deles foram nomeados pelo PT, por presidentes do PT, presidentes da República do PT, do Partido dos Trabalhadores. Esse pessoal, e não é só eles não, os outros que não chegaram a integrar o TSE durante esse processo eleitoral de 2022. Mas participaram da descondenação dele, cometendo crime de responsabilidade. A anulação, ela tem que ser lá de trás, lá da descondenação dele. Essa decisão é nula, nula de pleno direito. Porque uma decisão nula uma decisão tomada por magistrados suspeitos, impedidos, né? Impedidos de participar do julgamento, e militantes do partido, né? Do partido desse PT aí, uma decisão dessa é nula. É nula. Se comportaram em desacordo com a conduta exigida para o exercício do cargo de ministro do STF. Essa é a minha opinião. Adotaram, ficaram recebendo 400 recursos até conseguir anular a Lava Jato. Reviram, no meio do caminho, o julgamento de segunda instância, sendo que eles já tinham se posicionado dizendo que a prisão poderia ocorrer com o julgamento de segunda instância. Aí passaram para a terceira instância, mudaram. Não, só pode prender com julgamento de terceira instância. Vocês estão entendendo que nós estamos vivendo um quadro de anomia, de descumprimento total das nossas leis. As leis do processo eleitoral foram rasgadas pelos ministros do TSE, que são do STF, e a nossa Constituição e o nosso Código de Processo Penal e Civil já foram rasgados também por esses ministros aí do STF. A decisão que descondenou o Cabra é nula. E essa é a minha posição. Porque o que é contra a lei não vale. Ele jamais poderia ter participado do processo eleitoral, ser candidato a presidente da República. E agora está aí se juntando, se abraçando com os ministros do STF. Vocês viram ontem? Foi ontem? Foi ontem, não foi? Coisa absurda, zombando do povo brasileiro. E o ministro do TSE, Alexandre de Moraes, disse que as eleições brasileiras já estão resolvidas. Não se discute mais. Lê do engano, Alexandre de Moraes. A coisa está só começando. Está só começando. Então tem que anular tudo. Por isso é que eu sou a favor de uma intervenção federal dentro do TSE e dentro do STF. Esses ministros têm que responder pelos crimes de responsabilidade. E nós estamos num estado de anomia, um desassossego. A população brasileira está desassossegada, porque o STF, esses ministros do STF e do TSE estão levando a população brasileira ao desassossego. Estão tirando a paz da sociedade brasileira. Estão com ativismo político partidário para o PT. Isso é crime de responsabilidade. Está na Lei 1079 de 1950, lei de Eurico, que foi sancionada no governo do Eurico Gaspar Dutra. Né? Pois é. Então, eu entendo que a nulidade é desde lá de trás.
É tudo nulo. É uma construção feita pela esquerda, edificada na areia. Edificada na areia, sem solidez jurídica, sem base legal. E o cara foi lá no STF ontem, abraçando os seus colegas, né? E nós vamos aceitar esse descondenado presidente da República com toda esse vício de nulidade em todos esses atos processuais cometidos, praticados pelos ministros do STF e que são do TSE hoje, são nulos. A coisa começa na hora que descondenaram o mentor, eu não digo nem o mentor, né? O chefe, né? O presidente do Petrolão. Presidente, né? Presidente do Petrolão, né? Porque tem um mentor, né? Então, todos esses descondenados, essas pessoas que foram descondenadas, todas essas decisões são nulas. Esse pessoal tem que voltar todinho para cumprir pena. Essa é a minha posição. Porque o que eu aprendi na faculdade foi isso. Uma coisa nula não pode, um ato jurídico nulo, né? Uma coisa não gera direitos, né? Não pode gerar direitos. Isso aí, ele não pode ter. A decisão que tirou ele lá do Chilindró foi nula, praticada por um militante, foi decidida monocraticamente e foi apreciada por juízes suspeitos que hoje que fizeram durante todo o processo eleitoral a perseguição, que estão perseguindo o nosso presidente. Desde quando o nosso presidente assumiu, a Rosa Weber não deu uma Constituição para o nosso presidente? Ela deu. E ela não foi citada? Tem uma ligação telefônica aí que o descondenado cita o nome dela. Tem. Não tem? A Lava Jato mostrou, não sou eu que estou dizendo, não. Tem uma ligação. Então, todos esses ministros aí são suspeitos. Não poderiam jamais ter dado o habeas corpus, soltaram ele e depois descondenaram. Isso tudo é nulo. E esse pessoal descondenado junto com ele também é tudo nulo. Volta todo mundo. Aí, quando você põe todo mundo de volta, você analisa a coisa lá atrás e chega à conclusão que o lugar desse pessoal era cumprindo pena, você vê que jamais poderíamos ter chegado ao absurdo que nós chegamos hoje. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje é consequência do absurdo, da descondenação desse pessoal, nula, contrária à lei brasileira, contrária às leis brasileiras, contrária à Constituição. Pronto, é isso. E essas eleições, para mim, são ilegítimas. Esse processo eleitoral, ele é suspeito. É suspeito. Aí pergunta-se assim, eu fico pensando, o nosso presidente ganhou as eleições, ele ganhou. Mas aí eu fico pensando, como solucionar? Anula essas eleições e faz outra. Nós vamos ter muitas surpresas, inclusive no Nordeste, para governador, para deputado, para senador, nós vamos ter muitas surpresas. Agora, esse cabra aí não pode participar, porque a decisão do STF é nula. Nós temos que botar ordem. Ordem
restaurar o reequilíbrio dos poderes da República e restaurar o cumprimento das leis e da ordem do Brasil. A partir do momento que a lei for restaurada, esse pessoal todinho tem que voltar para o Chilindró. Tem que anular tudo, tem que anular lá de trás. E aí colocar só o pessoal que tem condição, que tem ficha limpa. E além do que ainda é um ficha suja, hein? Rasgaram a lei da ficha limpa, passaram por cima da lei da ficha limpa. Mais uma lei que foi descumprida. Deram fim no voto impresso, descondenaram os condenados de forma ilegal, para mim, de forma ilegal, né? Porque tudo suspeito. Além de ser sem fundamento legal, juízes suspeitos, impedidos de participar do julgamento. Aí fizeram toda aquela manobra de 400 recursos, admitiram 400 recursos, sendo que o advogado do Daniel Silveira interpôs, parece que 5 recursos, multaram ele por excesso de recurso. Ó. Reviram o julgamento de segunda instância, a prisão em segunda instância, tudo para encaixar a decisão absurda. Aí, durante o processo eleitoral, aí começaram a perseguir, quando o nosso presidente foi eleito, começaram a perseguir o nosso presidente. A primeira perseguição foi quando deram a Constituição para o nosso presidente. O desaforo. Aquilo foi um desaforo. Aí perseguiram. Desobedeceram o princípio da separação dos poderes, esses ministros aí. Todos eles, né? Inventaram aquela CPI para infernizar o nosso presidente, infernizar o governo, perseguir o nosso presidente. Olha quem liderava a CPI. Omar Aziz, Renan e aquele senador que é o marqueteiro, que gosta de, que gosta de dar piti, é pitizeiro, né, ele? Pois é. Vai olhar a reputação desses aí, vai ver, é só conferir a reputação. Infernizaram, vieram com narrativas horrorosas, perseguiram o nosso presidente para desgastar o governo, né? Aí, durante o processo eleitoral, não deixaram o teu voto impresso, não atenderam às sugestões das Forças Armadas para tornar o processo, para corrigir as vulnerabilidades das urnas eletrônicas, né? Primeiro que não queriam, fizeram a comissão de transparência e na hora que viram que as Forças Armadas iriam realmente fiscalizar, auditar o sistema eleitoral, o processo eleitoral, aí começaram a querer tirar as Forças Armadas. O Fachin lá não disse que quem trata de eleições são forças desarmadas, né? Fizeram um monte foi horrível. Viajaram, falaram mal do nosso presidente lá fora. Cara o Barroso, o cara que disse que eleições não se vence, se toma, foi advogado do César Battisti, que o descondenado deixou aqui no Brasil, um cara terrorista, que participou de 4 homicídios na Itália. E ele disse que era inocente. Aí chamando as mídias sociais, os canais conservadores de terroristas. Como é? Aí, que mais? Aí, quando as Forças Armadas, eles não deixaram os técnicos trabalharem, não deixaram. Quando o Alexandre de Moraes assumiu, tapinhas no rosto, levou tapinhas, né? Fez aquele discurso que iria ser implacável a perseguição da fake news, fez o inquérito da fake news, jogou o jornalista nesse inquérito da fake news, se colocou como acusador, vítima, investigador, julgador e se investiu de Ministério Público, de polícia, Ministério Público, juiz, vítima, né? Perseguiu todo mundo.
E criou esse inquérito da fake news, que começou com Dias Toffoli, por conta da matéria da revista Cruzoé, que publicou a reportagem O Amigo do Meu Pai. Aí ele mandou fechar a revista, tomou as providências logo. Aí logo em seguida o Alexandre de Moraes assumiu esse inquérito e começou a perseguir o jornalista, prendeu o jornalista, aquele... como é que ele chama? O Oswaldo Eustáquio. O rapaz está com problema, sofreu um acidente, né? Está com problema, não anda, parece que não está andando mais. Perseguiu o Daniel Silveira, prendeu o rapaz 7 meses, porque o rapaz disse um monte de coisa. Disse que umas coisas que não deveria ter dito da forma que ele disse, mas disse muitas verdades. Prendeu o rapaz, perseguiu o rapaz, até julgar ele de forma um julgamento ilegal, e condenou o rapaz, aplicou uma pena no rapaz de, parece, quase 9 anos de reclusão. Aí nosso presidente deu um indulto para ele. Aí ele continuou perseguindo o rapaz, para ele não se candidatar a senador pelo Rio de Janeiro. Aplicou uma multa absurda para falir o rapaz, para levar o rapaz à insolvência. Botou tornozeleira eletrônica nesse deputado. Esse deputado jamais poderia ter sido processado assim pelo STF. Ele tinha que ser processado na comissão de ética, né? Poderia receber uma punição pelo Conselho de Ética da Câmara. Mas até isso a Câmara, o Arthur Lira não tomou as providências.